Nós vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eu quero me deter aqui. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Meus irmãos, o navio, quando ele está no mar, é uma benção. Transatlântico, quando está no mar, viajando, é algo extraordinário. Mas quando o mar entra no transatlântico, é algo terrível. Isso traz um naufrágio, morte, tragédia. Assim a igreja. A igreja, ela é como um navio no mar. Enquanto a igreja está em cima do mar, como um navio, tudo bem, mas quando entra a água no navio, quando o mundo entra na igreja, a igreja afunda, a igreja morre e acontece uma grande tragédia. Paulo está escrevendo esse texto dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias, dias difíceis. E uma das coisas que Paulo fala, além das pessoas serem avarentas, desobedientes, ingratas, irreverentes, desafeiçoadas, implacáveis, caluniadoras, sem domínio, cruéis, ele fala também que essas pessoas seriam inimigas do bem e seriam amigas dos prazeres. As pessoas iam amar mais os prazeres do que o próprio Deus. Meus amados, isso tem acontecido dentro da igreja. Pessoas têm amado a teologia do prazer, mais do que o Deus Todo-Poderoso. Pessoas que gostam mais do entretenimento. E nós temos visto hoje o amor de muitos se esfriado. As igrejas estão comercializando o evangelho. Os membros da igreja estão se transformando em clientes, em consumidores, pessoas que gostam de espetáculos, de show, dos prazeres da igreja. E nós vemos também que nesses últimos dias, não apenas os membros da igreja, que eram para ser discípulos, agora são pacientes, querem ser agradados, são clientes. Eles querem ser recebidos assim com o maior cuidado do mundo. Eles são pacientes, são clientes, são consumidores. E o mercado evangélico hoje virou um meio de vida. Lucro a qualquer preço. Meus irmãos, há uma dificuldade enorme de convidar um conjunto de louvor para cantar na igreja hoje. Eles perguntam quanto que eles vão receber de cachê. Eles falam de um número X de DVDs. Eles estipulam valores absurdos para ministrarem louvor à adoração na igreja. A igreja virou comércio. Alguns pregadores não dá mais nem para convidar. Ele está preocupado com a oferta que ele vai receber.
o livro que ele vai vender. Se a igreja é grande, primeira pergunta: quantos membros tem a sua igreja? A sua igreja é rica ou é pobre? Ela é influente ou não? Ela dá ibope ou não? Quando a igreja é pequenininha, simples, você não consegue pessoas para cantar lá, certos pregadores. Porque, infelizmente, o mercado evangélico virou meio de vida, de negócio. E o mal, hoje, na igreja evangélica brasileira, evoluiu numa proporção anormal. As pessoas falam o seguinte: a igreja evangélica está crescendo, igual o rabo de cavalo, crescendo para baixo. Porque o Brasil continua sendo um dos países mais corruptos do mundo, um dos países mais opressores do mundo, onde os impostos são os impostos mais altos do mundo. A prostituição, a miséria, a impunidade. Ninguém acredita mais no executivo, nem legislativo, judiciário e nem eclesiástico. Mas há um crescimento doentio, um crescimento perigoso, por causa da teologia do prazer. Irmãos, essa teologia do prazer, essa teologia do entretenimento, o que é entretenimento? Entretenimento é o conjunto de atividades que o ser humano pratica sem outra utilidade senão o prazer. E hoje a igreja está preocupada no entretenimento, está preocupada com o show, está preocupada no espetáculo. E o que a palavra de Deus tem a falar conosco a respeito disso? O importante para muita gente hoje é ter, é fazer, não é o ser mais. As pessoas estão preocupadas com aquilo que você tem e aquilo que você faz, mas não quer saber aquilo que você é em Cristo Jesus, o que Deus fez no seu caráter, na sua vida. Muitos são julgados como espirituais pelo que são e pelo que fazem, pelo que têm, e não por aquilo que realmente eles, como aquele fruto da árvore, aquela vida que ele tem diante de Deus. Outra coisa, é inacreditável que a igreja baixou o tom do testemunho, está tolerando leviandades, promovendo entretenimento para o povo, visando alcançá-los, não sei para onde. Quer alcançar o povo com entretenimento, com a teologia do prazer, e não com a pregação da palavra, não com o Cristo vivo, que é o Senhor da igreja. Muitas igrejas se transformam em discotecas com seus DJs, e o pior de tudo que é em nome de Deus. A igreja do presente século, ela não é conhecida pelo número de membros que ela tem, pelo poder econômico que ela tem, poder financeiro, número de membros. A igreja do presente século, ela é reconhecida pelas festas que elas promovem dentro e fora do templo. E algumas coisas estão acontecendo hoje, irmãos, a nível nacional, em todo o nosso país. Eu tenho viajado por aí, eu tenho observado certas coisas que nós, como igreja, nós temos que protestar como protestantes e não nos negociarmos com isso, não aceitarmos e proclamarmos o Evangelho e falar contra isso, alertar o povo de Deus. Muitas pessoas acham isso normal. Dentro da igreja, o que está acontecendo em certas igrejas? Aqueles shows caros. Eles querem manter a igreja cheia com cantores que cobram uns absurdos, e eles vão lá por motivo financeiro. Não são adoradores, são mercenários da fé. São profissionais do púlpito, pastores que vão para se autopromover, para receber. Eles estão de olho na pele da ovelha, na lã da ovelha, no leite, na carne. Aquilo que eles podem receber e não aquilo que eles podem oferecer. Então isso que está acontecendo dentro das igrejas, esses shows, esses atrativos para que as pessoas venham, e não só dentro da igreja,
shows caros com mensageiros mercenários, mas também fora da igreja. Meus amados, infelizmente, em muitos lugares, quando você vai numa festa de 15 anos, quando você vai numa festa de casamento, você fica horrorizado o que você vê nas festas. Em muitas delas, principalmente as de 15 anos, o que mais você vê nas igrejas evangélicas é que eles fazem um culto maravilhoso, um culto assim abençoado, entre aspas, mas quando os convidados vão para a festa, para o clube, meus irmãos, aí você fala assim, mas pastor, está acontecendo isso aonde? No Brasil inteiro. É DJ, discoteca, boate, a noite inteira, puf, 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 e o pau quebra, em nome de Deus. E os pais toleram, os pais aplaudem, e eles acham que esse entretenimento é normal, que isso é espiritual. Basta colocar o nome gospel, que espiritualiza tudo. É boate gospel, é balada gospel, festa gospel, qualquer coisa que for gospel é de Deus. Meus irmãos, não dá para tolerar isso. As nossas festas, elas são extensões assim do nosso culto a Deus. É extensão. A minha vida lá fora é extensão do meu culto ao Senhor que eu presto aqui em nome de Jesus. Aí você fala, pastor, isso é normal? Meu irmão, é anormal, é algo espiritual, é algo mundano, é a água entrando no transatlântico para afundar o transatlântico. Então, nos aniversários de 15 anos, as baladas são o que está mais acontecendo no Brasil inteiro. E tudo igreja chamada evangélica. E o pastor lá, tuf, 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 tuf. Aí você vai para os casamentos. Casamento é diferente. Não é tanta balada. É umas músicas assim mais brega, sei lá. Mas o vinho, a bebida, o goró, o álcool, entorna solto. É o casamento gospel. O Brasil hoje é o terceiro maior país do mundo em consumo do álcool. 60% dos acidentes de trânsito, com pelo menos um óbito, o álcool é o causador. 40% dos crimes e prisões, 40% dos acidentes de trabalho, 40% das internações em hospícios e suicídios. E você observa que o álcool também aparece como terceira maior causa de separação de casais, aposentadoria por invalidez, e também o Brasil gasta anualmente mais de 20 milhões de dólares, né? Cerca de 8% do produto interno bruto no tratamento de alcoólatra. O alcoolismo é uma doença crônica fatal, é droga. E hoje a igreja faz vista grossa. E não apenas isso está acontecendo, irmãos. Aí você fala, mas pastor, por que você está falando sobre isso? É algo acontecendo no Brasil inteiro. Aí você fala, está generalizado? Não. Graças a Deus, não. Deus tem os 7.000 que não dobram o joelho a Baal. Tem muita festa abençoada, muita festa cheia do Espírito Santo, muita festa boa, bonita, agradável, espiritual, muito casamento joia, muito aniversário que você pode ir sem problema, ninguém volta com ressaca, ninguém volta bêbado, embriagado, não vai ninguém, né, matar a escola dominical no outro dia. Graças a Deus. Mas eu estou falando aqui hoje sobre a teologia do prazer. E essa teologia do prazer, ela está tão notória, que o mundo lá fora já notou isso. O mundo lá fora já notou que os crentes hoje estão bebendo, estão fumando, estão julgando, estão prostituindo, estão indo na balada. O que eles estão fazendo? O mundo lá fora hoje está abrindo as boates gospel, as danceterias gospel, os motéis gospel. Tudo quanto é gospel, até filme pornô gospel, estão levando para o povo ver. Eles estão vendo que agora o mercado do gospel, ele virou realmente um meio de vida. Então, se abrir uma boate, vai dar certo. E eles estão pegando a banda podre da igreja evangélica. Aqui na nossa cidade, abriu uma boate agora. A Arca Furada.
E você observa quem está por trás disso. Não são crentes não, irmãos. São pessoas aproveitadoras. Pessoas que, infelizmente, estão vendo o mau testemunho da igreja, o péssimo nível espiritual, estão oferecendo entretenimento, o prazer, o mundão, e os bobos vão assim, e os pais fazem vista grossa, e até leva e traz, porque tem nome gospel, acha que é de Deus. Mas eu quero falar nessa noite, irmãos, essa questão do entretenimento. Em primeiro lugar, a função da igreja não é a teologia do prazer para os não cristãos. A função da igreja não é fazermos aqui a teologia do prazer para alcançar filisteus, para alcançar os inimigos da cruz. A palavra do Senhor nos ensina que procurar oferecer entretenimento para as pessoas que são inimigas do Evangelho é perda de tempo. O povo de Israel nunca fez nada para atrair ao santuário os filisteus e os inimigos do povo de Deus. Nunca fizeram. Vamos fazer uma festa aqui, algo bacana, para atrair filisteu, edomita, que nada. Nós vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Cordeiro, vamos pregar a palavra da cruz. Hoje, muitas igrejas querem fazer coisas para os filisteus. Eles não amam a Cristo, não amam a sua palavra, é o Senhor Jesus que atrai o seu povo. E quem precisar de outra coisa para estar na igreja, está no lugar errado, irmão. Irmão, a coisa mais importante da igreja é Jesus. O que nos atrai à igreja é Cristo, é a sua palavra, é o seu Santo Espírito, é o seu amor, é o que Ele fez por nós na cruz. É isso que atrai a igreja, é isso que deve nos atrair. Não fazermos e proporcionarmos a teologia do prazer e do entretenimento com a intenção de arrebanhar algumas pessoas para a igreja. Não é essa a questão da função da igreja. Outra coisa, Deus manda pregar o Evangelho e não entreter as pessoas. Olha só, as igrejas estão acrescentando. Deus fala assim: ide pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas, elas fazem o seguinte: promovam divertimento para aqueles que não têm prazer no Evangelho. Pregue o Evangelho do prazer, das facilidades, do comodismo. Pregue somente vitória, nunca renúncia, nunca compromisso, mudança de vida, arrependimento, santidade. Então, nós vimos aqui que a função da igreja não é a teologia do prazer, porque Deus mandou pregar o Evangelho, não entreter as pessoas. Segundo, Deus nunca levantou animadores de igreja, promotores de venda, nem profissionais da fé. A palavra do Senhor diz em Efésios 4:11, que Deus concedeu alguns para apóstolos, Deus levantou na igreja apóstolos, Deus levantou profetas, Deus levantou evangelistas, Deus levantou pastores e mestres. Aí as pessoas acrescentam: outros para animadores de programa, promotores de venda, profissionais da fé, puxadores de louvor e outros para o entretenimento geral. Meus irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, o Antigo Testamento, Novo Testamento, história da igreja, os profetas verdadeiros de Deus, eles foram perseguidos não por agradar as pessoas, mas por se oporem a elas. Foi por isso que eles foram perseguidos. Não porque eles pregavam a teologia do prazer, eles pregavam a palavra de Deus e aquilo que Deus mandava para o seu povo. E mais, promover entretenimento na igreja está em antagonismo ao ensino, à vida de Cristo e os seus apóstolos. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Vós sois o que da terra? O sal da terra. Vós sois o que? A luz do mundo. Sal é para o quê? É para evitar que alguma coisa fique podre. Sal é para alimentar, para temperar, é para abençoar. E Jesus nunca disse que você seria açúcar, algodão doce para ser engolido, aceito, mas sal, rejeitado e cuspido. Não disse que seríamos a escuridão da noite para esconder as pessoas dos seus pecados, mas a luz
que ilumina, mostra o caminho de Deus, a condenação do pecado e a derrota de Satanás em nome de Jesus. Então, com essa palavra sobre o que está em moda hoje, a teologia do prazer, a teologia da vitória, a teologia da prosperidade, a teologia do show, a teologia do gospel, e a gente aceitando isso, ouvindo isso, os escândalos, os charlatães, os falsos profetas, e nós encaramos isso como fosse algo tudo natural, esquecemos que é algo espiritual, e temos que nos opor a tudo isso que está acontecendo em nome de Jesus. Jesus nunca mandou os discípulos entreter os religiosos, nunca. Jesus nunca pediu os discípulos para ir atrás dos religiosos e convidar para um culto animado, atrativo, com a pregação fácil, que não confronta pecado, comida boa, pessoa importante, muito divertimento. Pelo contrário, mandou se afastar deles. Se compadeceu deles, lamentou, chorou por eles, mas nunca pretendeu entreter ninguém. Outra coisa, meus irmãos, Jesus não veio para entreter ninguém, mas para fazer discípulos que pudessem dar continuidade à sua obra pelo poder do seu Santo Espírito. Um dos versículos que eu mais gosto sobre esse assunto é em Lucas 14, onde Jesus fala uma grande mensagem aos seus seguidores. Verso 25 diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, a mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que quem não estiver disposto a fazer isso, não pode ser discípulo de Jesus. Ele fala o seguinte: você tem que aborrecer pai, mãe, filhos, filhas, irmãs, a própria vida, tomar a cruz, renunciar a tudo que tem e me seguir. A pregação hoje é o seguinte: não aborreça nada, não tome a cruz, não renuncie em nada, reivindique, determine, receba. Não dê nada, mas receba tudo, não pague o preço para nada. É tudo graça, é tudo graça, é tudo graça. Mas você não pode transformar na desgraça. Então, o que o Senhor está nos ensinando hoje, irmãos, é que a teologia do prazer, a teologia da prosperidade, a teologia do gospel, tem feito com que a água entrasse dentro do transatlântico da igreja e levado para o fundo do mar, e afogado muita gente. E a vontade de Deus é que a gente possa se levantar contra isso e pregar o Evangelho, porque os resultados, quando a igreja se preocupa no entretenimento e não levar Deus a sério, apenas no entretenimento, entrar nessa canoa furada, nessa arca furada, nesse barco furado, o que vai acontecer com a igreja? Se nós aceitarmos isso, é normal isso? Não é normal. Essas festas são normais? Não são normais. Essas boates lá fora, que os nossos jovens estão frequentando, elas não são de Deus. Esses casamentos por aí, esses aniversários de 15 anos também não são. Agora, o que isso tem trazido para a igreja? Qual que é o resultado disso? Qual é a consequência disso? Primeira consequência: produz destruição entre os membros da igreja. Os cristãos se tornam negligentes, zombadores, rebeldes, irreverentes, derrotados e inúteis. Pessoas fracas, quando aceitam isso, quando eles vivem isso, quando eles promovem isso, quando defendem isso, e quando embarcam nessa canoa, eles afundam, eles morrem. Segunda coisa, a missão do entretenimento não produz a vontade de Deus, não produz conversão, não produz o propósito de glorificar a Deus, não produz edificação, evangelização, missões, imitação de Cristo, vida exemplar, permanência de pessoas que levam Deus a sério, obra missionária, plantio de igrejas e pagar o preço da obra de Deus. E terceiro, a missão do entretenimento não atrai as pessoas ao Senhor Jesus e à sua palavra. O que atrai as pessoas a Cristo, o que atrai as pessoas à igreja é o próprio Deus e a pregação da sua palavra.
Aí você fala assim, mas pastor, então quer dizer que a igreja não pode ter nenhum entretenimento? Não. Eu estou falando de certos entretenimentos. Você pode se divertir, você pode praticar esporte, você pode ser feliz, você pode tudo. Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é o entretenimento da teologia do prazer, aonde a igreja está tolerando leviandades, aonde ela está praticando coisas que Deus não agrada e fazendo aquilo que Ele não manda. Jesus não deu exemplo disso. E a minha mensagem nessa noite, talvez como um sal difícil de ser engolida, mas eu falo em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus para que a nossa família, a nossa vida, possa estar centrada na palavra do Senhor, de acordo com aquilo que Ele orienta, aquilo que Ele determina. E pedir Jesus, não deixa o mundo entrar no meu coração, não deixa a água do oceano entrar nesse transatlântico da sua igreja, para que ela continue afundando, mas que pelo contrário, essa água seja tirada, esse mundanismo seja tirado, que venha a santidade, que venha arrependimento, que venha o compromisso, que venha o pagar do preço daquilo que Deus quer que a gente faça, e que a nossa atração maior seja Jesus, seja a sua palavra, seja a renúncia, seja aquilo que Ele quer de nós, não os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus, não a nossa alegria, mas a alegria do Senhor, a alegria dEle, que é a nossa força, que possamos nos alegrar nele, que possamos nos satisfazer nele, que possamos pregar a Ele, tudo Ele, para mim viver é Cristo, tudo dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque nele tudo subsiste. A nossa mensagem é Cristo, a nossa vida é Cristo, a nossa atração é Cristo, a nossa alegria é Cristo, a nossa palavra é Cristo, a nossa esperança é Cristo, a nossa força é Cristo, a nossa salvação é Cristo, o nosso tudo é Ele. Então, o que eu quero dizer hoje, irmãos, tudo centralizados em Jesus.